multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Vamos pensar um pouco naquele exemplo meio drástico, mas real, do sujeito que fuma maconha. Ele fuma maconha, e esse é um sujeito muito rico. Eu conheço um caso concreto, era filho de um banqueiro que alugava um apartamento modesto para poder fumar sua maconha com seus amigos. Ele não queria morar no apartamento muito grande de Higienópolis, com os pais, não ia na frente dos pais fumar maconhazinha. Então ele ia morar num prédio modesto, alugar e fumar sua maconha. Imagine o sonho que ele fosse proprietário desse apartamento modesto e o condomínio fosse R$400 por mês. Se ele fosse pagar 10 vezes uma contribuição, ele ia pagar R$4.000. Como ele é muito rico, ele ia pagar os 4 mil e ia continuar fumando sua maconha. Não é esse o raciocínio? Porque aquilo que o dinheiro pode comprar, ele vai continuar transgredindo. Então, resolve, não resolve. Essa foi a crítica que a doutrina fez do artigo 1337 e criticaram a minha posição, porque aqui eu digo o seguinte: infelizmente eu só tenho que cobrar multa, porque qualquer outra medida é inócua. Eu faço esse comentário. Por quê que é inócua? E eu vou fazer um autoplágio, vou ler aquilo que eu escrevi. Eu disse o seguinte aqui: ao prever multa pecuniária a ser aplicada ao condomínio social, o legislador civil de 2012, a nosso ver, agiu corretamente ao se afastar de penas como interdição de direitos, verbo e graça, proibição de frequentar partes da área comum, como piscina, quadra de tênis, etc. Uma vez que esse tipo de reprimendas poderiam infringir norma constitucional que regula os direitos individuais tornando-se inócuos. Então, eu quero muito bem o meu colega Silvio Venaz, mas aqui eu acho que ele não tem razão. Ele não tem razão, o Fábio Acolho não tem razão, que eles acham, eles gostariam de medidas drásticas, como a exclusão do condômino no âmbito social. Às vezes existe uma tese de uma professora, o sobrenome dela é Pagetti até, ela defendeu uma tese em 1997, sobre a exclusão do condômino nocivo. E quem também defendia essa tese da exclusão do condomínio nocivo era o saudoso João Nascimento Franco, que tem o livro do condomínio. São três que escreveu sobre o livro: o João Nascimento Franco, o João Batista Lopes e eu. E o Caio Mário lá atrás. E o Carlos Maximiliano também já tinha escrito nos anos 40, mas recentemente. E o Fábio Leacunha acha que poderia, sim, que é muito piegas essa redação do artigo, porque o código foi muito leve aqui no 1337, da forma que aplicação de multa, que isso não vai intimidar, mas infelizmente é o que o legislador podia fazer em face da própria Constituição de 88, que fica assegurado direito de propriedade. A questão aqui do condomínio social, eu trago aqui alguns acordos interessantes que envolvendo barulho, né? Poluição sonora, incômodo causado aos moradores do primeiro pavimento, insistente barulho, portão de garagem, CETESB, enfim, comportamento antissocial, reiteração, etc, etc. Prosseguindo, nós temos agora um outro problema sério, artigo 1338 e 1339, envolve locação e venda de garagem. Problema seríssimo. Locação e venda. Posso alugar minha garagem para o estranho? Não. Primeiro eu preciso oferecer para os outros condôminos. Se ninguém quiser, posso alugar? Posso. É a grande discussão hoje. Resolvendo o condômino alugar área num abrigo para veículos, prefiro ser em condições iguais qualquer dos condôminos a estranhos. E entre todos os possuidores. Quer dizer, não vai dar estranho. Prefiro ser aos condôminos aos estranhos. E entre os possuidores. Tudo bem. Agora, imagine isso. Eu estou precisando de dinheiro, não tenho carro, quero alugar minha garagem. Os vizinhos todos também serviços de garagem. Ninguém quer. Eu vou alugar para o estranho. Aí chega o condomínio, faz uma semana, falando, por questão de segurança, não se pode alugar garagem para o estranho. A convenção pode fazer isso? Não. O meu direito de propriedade é o meu direito de propriedade. Como é que eu vou notificar todo mundo e oferecer? Se ninguém quiser, eu estou liberado para alugar para o estranho. Essa questão é polêmica. E lembro-me de uma hipótese de uma senhora que morava nas Perdizes, perto da PUC. Ela morava num apartamento que tinha uma garagem. Ela comprou um apartamento do lado, num outro prédio, com uma outra garagem. Só que ela não vendeu o apartamento antigo e mantinha lá o seu escritório, os livros, ela frequentava os dois, só que ela morava no mais novo. E ela tinha 2 automóveis, ela parava um carro em cada prédio. O prédio antigo, por questão de segurança, baixou a seguinte norma interna: quem não for morador do prédio não pode colocar carro aqui dentro.
Ela foi à justiça. Ela ganhou. Mas o que me deixou surpreso foi que o condomínio teve um voto vencido. Me surpreendeu a decisão desse juiz de alçada dando razão para o condomínio. Achei isso um absurdo. E esse juiz não se trata de cerceamento do direito de propriedade, mas o prédio tem que ter segurança e vai ficar vulnerável, porque cada vez que ela abre o portão para sair, abre a porta da garagem para sair, etc. Mas foi 2-1, ela ganhou. Mas vocês estão vendo como o direito não é matemática. A cabeça desse juiz, hoje desembargador, pensou exatamente que o prédio tinha razão, que ela não podia realmente parar o carro lá dentro. Primeiro caso. Segundo caso, prédio em Higienópolis, prédio antigo, andar térreo. A pessoa que morava no andar térreo se recusava a pagar a despesa da reforma do elevador. Foi no uso do elevador como no andar térreo. Foi para a justiça. Ele perdeu, mas teve um voto vencido de um juiz que entendeu que ele tinha razão, não usava como. Só que se ele quisesse visitar algum vizinho, ele tem que usar. Enfim, mas como o apartamento fazia parte do prédio, o tribunal entendeu que, infelizmente, ele ia ter que pagar, sim, a reforma do elevador. Um caso interessante, né? Ele não usava, ele morava no andar térreo. Então, ele não se conformou. Mas aí, senhores, é aquela história, como dizia Francisco Campos, o grande ministro do Getúlio Vargas, quando ele escreveu, era chamado de circunstância, quando ele escreveu a exposição do motivo do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte, né, naquele português perfeito do Francisco Campos, acho que mais perfeito do que do próprio Jânio Quadros, que conhecia muito bem a língua portuguesa, e espanhol ele conhecia bem. O Francisco Campos diz o seguinte, né? Não devo espiolhar no sentido de piolho, nulidade. Eu fico procurando pelo ovo, usando a expressão chula, mas traduzindo o que queria dizer Francisco Campos, as pessoas se preocupam muito com aquele detalhe do detalhe. Então ele dizia, né, essas frivolidades curiais, a expressão dele, Francisco Campos, né? A pessoa fica espiolhando nulidades, procurando defeito em tudo. E quem procura acha. A grande verdade é essa. Quem procura. Então, você ficava no detalhe do detalhe. Em outras palavras, é o chato de galocha. Muito bem. Então, a questão do condomínio, é como eu dizia, alugar eu posso, eu ofereço para todo mundo e posso. O 1339 tem uma regra que todo mundo ficou de cabelo em pé. Poxa, então eu posso vender a garagem para o estranho, da forma como for redigido? Em princípio, eu posso. Os limites de cada condômino, o parágrafo 2º, é permitido ao condômino alienar a parte acessória de sua unidade imobiliária a outro condômino, só podendo fazer a terceiro se essa faculdade constar do ato constitutivo do condomínio e se ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral. Tem gente que acha que essa parte final do artigo 1339 é inconstitucional, porque vai contra o direito de propriedade. Como é que eu posso? Se eu tenho a garagem, eu posso fazer dela o que me aprover. De repente, chega o 1339 e diz, se a ela não se opuser à respectiva Assembleia Geral, será que a Assembleia Geral pode ir contra o direito de propriedade? Então, é a grande questão, hein? Porque, da forma como não foi redigido, eu falei, calma, porque 90% dos prédios residenciais no Brasil não tem matrícula separada da garagem. Eu desafio os senhores, pode pegar qualquer... Vamos examinar no registro imobiliário e ver quem é que tem matrícula separada. Pouquíssimos. Esses prédios antigos, sem elevador, no fundo do pátio, garagem com porta de aço de correr, de fechar, esses sim tem matrícula separada e IPTU separado. Mas geralmente os prédios têm assim, fração ideal de tanto, com direito a uma vaga de garagem, e não tem IPTU separado, e está incluído na... Não posso vender. Eu não posso transferir porque eu não tenho. Então, 95% a não ser prédios de garagem. Evidentemente, prédio de garagem, eu tenho uma unidade autônoma que é garagem, é outra coisa. E eu digo aqui no meu comentário que, se eu não tiver matrícula separada, eu não posso vender. Alugar eu posso. O direito a isso eu posso. Vender eu não posso. Então, isso, a repercussão vai ser muito pequena. Pelo menos nessa geração. Pode ser que daqui 100 anos derrube-se tudo, comece tudo de novo, aí abre-se matrícula separada, mas a gente não vai mais estar aqui, né? Então não vamos nos preocupar com o que vai acontecer daqui a 100 anos. Mas o fato é que a repercussão desse artigo, que todo mundo achava que ia ser grande, não foi. Não foi porque eu não posso. No Brasil, são poucas as pessoas que têm matrícula separada da sua unidade. E ninguém é louco em sã consciência, está precisando de vender a garagem e ficar com o apartamento. Imagina, ele vai vender para quê? Ele vai dar um tiro no pé. Quem é que vai vender a garagem? Mas foi louco. Por maior que seja o preço, ele vai inviabilizar a sua unidade. Porque hoje, uma garagem
necessidade. Hoje não é, mas hoje se fala em 2 garagens, você taxa pouco, precisa ter 3, 4, 5, que nem telefone, televisão, no nosso tempo, a telefone era fixo, não tinha nem, né? Era tudo de fio. De forma que o 1339, a meu ver, não vai estar... Tem mais 10 minutinhos? 6 me aguento, mas é porque eu não costumo passar de 1 hora, porque até 1 hora é aquela história, né? Até 1 hora a gente consegue prender a atenção da plateia. Acima de 1 hora já começa, né? Cair, né? Então, é bom a gente terminar no ápice. Ah, que pena que acabou, esse cara não acaba de falar. Não tem... Então, mas eu prometo que mais 10 minutinhos eu termino, porque eu tenho umas coisas importantes para falar aqui da administração, que eu não posso faltar com isso. Então, o 1300, depois no final eu dou a palavra a quem quiser, tá? Para não truncar aqui. O 1340, seguindo aqui, em 1341, realização de obras no condomínio depende, isso é um problema seríssimo, voluptuárias, as benfeitorias, né? De voto de 2/3 dos condôminos, úteis, voto da maioria dos condôminos. Benfeitorias voluptuárias, que na aula de direito civil, mas vamos recordar um pouquinho. As benfeitorias eram necessárias, úteis e voluptuárias. Isso desde o Cláudio Vilar, repetir todos os civilistas. Necessária é aquela que se eu não fizer, cai o prédio, uma rachadura tem que colocar estaca, senão vai cair, é necessário. Útil vai aumentar a utilidade da coisa, e voluptuária é para o quê? Para o embelezamento da coisa, uma piscina, um jardim suspenso, não é do Nabucodonosor, mas é um jardim suspenso, enfim, tudo isso é voluptuário. Então o legislador colocou duas hipóteses. Voluptuárias, voto de 2/3, 2/3, 66%. E úteis, voto da maioria dos condôminos, 50%, mas úteis, quer dizer, por motivos óbvios, para uma coisa útil, basta a maioria. As obras de reparações podem ser realizadas independentemente de autorização pelo síndico, ou em caso de omissão ou impedimento por qualquer condômino. Podem ser realizadas. Se as obras de reparo forem urgentes e importarem despesas excessivas determinando sua realização, o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa dará ciência à Assembleia que deverá ser convocada imediatamente. Essa questão de obra, claro que depende se estoura um cano, é claro que é obra urgente, eu não posso ficar, vamos fazer pesquisa de preço, tem que chamar imediatamente. Eu não posso ficar fazendo pesquisa de preço, é óbvio que é obra urgente, então tem que resolver o problema. Eu não posso, não é uma pintura externa que eu vou fazer levantamento de preço, é uma coisa que a gente... E vou pagar essa taxa de emergência, também chamamos um carregador de madrugada, tem uma sobretaxa, é óbvio. Posso fazer pesquisa, eu até posso pagar e depois pedir o reembolso da despesa. Mas o que eu queria chamar a atenção dos senhores em prédios de apartamentos é dos artigos 1343 e 1344. 1343. A construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias depende da aprovação da unanimidade dos condôminos. Então, repetindo, a construção de outro pavimento ou no solo comum de outro edifício destinado a conter novas unidades imobiliárias. É óbvio que se eu comprei um apartamento num terreno que tinha 2.000 metros, eu queria exclusividade. Não vou autorizar construir um outro do lado, quer dizer, dentro do mesmo terreno. Por isso que o legislador exige unanimidade. Agora, não confunde isso, por favor, se eu vou num condomínio, por exemplo, de casas, numa praia, então aqui vai ter 84 casas. Então, estamos construindo as primeiras 6 casas. É óbvio que não precisa de unanimidade, porque eu já sei que o projeto é de 84 casas. Agora não, agora ninguém constrói mais nada porque eu comprei a minha 6ª casa e eu quero privacidade. Não, são coisas diferentes. Aí é um projeto de 84 casas e eu estou comprando uma das 84, só que não ficaram prontas. Então é completamente diferente a hipótese. Outra hipótese. Então, aí, por isso que o legislador fala unanimidade. E o 1344 fala do terraço de cobertura. O proprietário do terraço de cobertura incumbe as despesas de sua conservação, de modo que não haja danos à unidade imobiliária inferiores. Ao proprietário incumbe as despesas de sua conservação. Era uma coisa que era omissa na lei de 64. Bom, quem é que vai pagar? O proprietário usava a cobertura. Aí dava um vazamento no seu piso e ele se recusava a consertar e falou, olha, o problema não é meu aqui. Eu uso o piso, mas isso aqui o condomínio tem que pagar, porque a área é comum. Só que ele usava. Se bem, então o código acabou com aquela dúvida, a omissão da lei de 64. Dizendo o seguinte,
ao pavimento do terraço de cobertura, ao proprietário do terraço de cobertura, incumbe a despeito de sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores. Justamente para acabar com isso. Quer dizer, ele só quer o bônus da coisa, ele não quer erros. Ele tem que pagar pela manutenção também, porque ele que está usando. Só ele que usa. 1345. O adquirente da unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. É o problema daquilo que se chama obrigação propter rem, própria em virtude da coisa. O que é a obrigação propter rem? É aquela que incide sobre a coisa. Se eu não pago o imposto, a prefeitura vai buscar o quê? O bem. Ela não pode buscar, ela não pode fazer pena online de outros bens da pessoa. Porque senão eu tenho um terreno invadido em Paraisópolis, paro de pagar IPTU. A prefeitura vai pegar outros bens que eu tenho? Não. Vai pegar aquele, vai arrestar aquele bem. E vai levar a asta pública aquele bem. Ninguém vai arrematar porque está invadido. Tal se dá no condomínio de início. A pessoa só pode arrestar aquele imóvel, aquele apartamento que responde. Se a dívida é superior ao valor do bem, o problema, por isso que se chama obrigação própria terreno. Então não existe, eu não posso buscar outro, é diferente, não é uma execução comum, que eu posso buscar qualquer bem do devedor. Não, a obrigação é próprio terreno. Se o IPTU incide sobre a coisa. E se for condomínio, incide sobre a coisa do próprio apartamento. E o código é claro. O adquirente da unidade responde pelos débitos em relação ao condomínio. Então não importa se o apartamento é do João, do Benedito ou do Antônio. Eu vou pegar... eu vou no mesmo imobiliário do fulano, então é fulano que eu vou executar. Se não é mais do fulano, é o comprador. É por isso que o comprador tem que tomar cuidado de pedir uma certidão, uma quitação do administrador ou do síndico, que não é débito do condomínio. Que se ele comprar, ele vai pagar mal. Se ele não tomar esse cuidado, ele vai ter que arcar com aquilo. Porque antigamente, para se levar a escritura, se exigisse uma declaração da imobiliária. Hoje não se exige mais. Então, mas compete ao comprador tomar esse cuidado. Ao pedir as certidões também, quitação de que não há débito do condomínio. Quando você pede do IPTU, você esquece do condomínio. Às vezes ele deve muito condomínio. Então, hoje o código diz claramente que o adquirente responde pelos débitos do alienante. A questão do seguro total da edificação contra risco de incêndio é obrigatório e a destruição total ou parcial. E agora, finalmente, nós vamos falar da administração do condomínio. A questão do síndico, que é prazo não superior a 2 anos, 1347. E nós temos também a competência do síndico, convocar a assembleia, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando juízo ou foradeiro dos atos necessários à defesa dos interesses. Dar conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial, fazer cumprir a convenção de regimento interno e as determinações da Assembleia. Bom, questão do síndico e do conselho fiscal, que antigamente era o conselho consultivo, mandato de 2 anos que pode ser renovado. Tem gente que é aposentado que adora ser síndico, então já é síndico há 10, 15 anos. A pior coisa que existe, senhores, eu digo para os senhores isso, é morar em condomínio. É péssimo, eu moro em condomínio, é péssimo. Por maior que seja o apartamento, uma coisa é completamente diferente eu morar assim, em cima dele, do que de lado. Completamente diferente. Casas isoladas, mas infelizmente, como nós moramos numa cidade segura, que é São Paulo, somos obrigados a nos curvar essa coisa chamada condomínio. É péssimo. É péssimo. Não é péssimo. Pode ser um por andar, custar 5 milhões de dólares, não adianta. Porque a convivência é muito difícil. Viver é muito fácil. Hoje, com planos de saúde, com recursos, eu chego aos 90, eu só abri uma necrológica em 100, 99, 90, coisa que não tinha antigamente. Como dizia uma velhinha que não era de Taubaté, falava, meu filho, viver hoje é fácil, o difícil é conviver. É impossível conviver com as pessoas. É impossível conviver com as pessoas. Dentro da própria família, no prédio, as neuroses dos vizinhos, né, etc. Então, quando eu repito, né, dessa versão que eu tenho pelos condomínios, eu tenho 4 livros escritos sobre condomínio, quer dizer, veja que ironia do destino, né? Eu sinto que mais trafega nessa área, convivo dentro de condomínio, vivo dentro de condomínio e não gosto de morar em condomínio. Não tem opção, né? Não tem opção. A questão, portanto, do síndico, a competência, a assembleias, nós temos, o que rege o condomínio é a assembleia, é soberana. A assembleia geral é o que determina tudo aquilo que vai acontecer. O que dá nulidade, ela que é o órgão soberano do condomínio, é a assembleia. Então, o síndico vai ser eleito por mandato de 2 anos, e é bom que o senhor saiba,
infelizmente, ele pode levar a procuração de 10 pessoas e vai voltar por 10 pessoas. Coisa que na França é proibido. Na França, a maioria de um só é proibido, justamente para evitar essa manipulação. Na França não pode haver um sujeito representando 10 pessoas. No Brasil, pode. A Constituição não proíbe isso. E tentaram mudar na lei e não passou. No qual que não impôs, que não poderia. Porque acontece o seguinte, no prédio recém-construído, a construtora tem 50% do prédio. Então ela manda. Quem tem mais de 50% manda. Ué. Prova conta, não tem o que fazer, porque a maioria de um só, às vezes, como diziam os franceses, que isso é lá, eu tive essa, o sujeito que tem maioria manda no prédio. Ué, não é só no prédio, primeiro se eles vão assembleia de banco, vão na assembleia de Bradesco e tal, vê o que vocês vão conseguir lá. De nada, porque eles já vão com tudo, o prédio está pronto. É isso, é imposto igual abaixo. No condomínio é a mesma coisa. Se ele tiver amigos, o síndico, você não consegue destituir o síndico, mesmo agora reduzindo esse quórum para 50%, que era 2/3. É 50%. Mas não é mais fácil 50%, mas 66% é quase impossível, porque você tem amigos, aqueles ali não conseguem tirar o síndico. Então, a questão da convocação, outra questão que eu falei no começo da exposição, termino agora, a questão de 1351. A mudança da destinação do edifício de unidade depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Eu faço essa crítica porque eu vou engessar o condomínio. Literalmente eu vou engessar. Nesse exemplo que eu dei da Avenida São Luís, é um caso típico. Os prédios às vezes se deteriorando, eu não consigo vender, eu vendo mal, e às vezes porque uma pessoa não quer. Então, o apartamento que era residencial, se passasse a ser comercial, ou não residencial, o preço duplicaria ou triplicaria o valor do metro quadrado, entendeu? Porque alguém vai comprar o prédio todo para fazer o escritório. No entanto, às vezes um sujeito, não, mas eu não quero porque eu não quero, e ele segura 18 pessoas, ele sozinho. Então, a meu ver, esse artigo 1351 foi um retrocesso. A meu ver, foi infeliz o legislador. Eu entendo, sustento que devia ser 2/3. Acho que o razoável seria os 66% sim, para mudar a destinação do prédio. Mas, infelizmente, o legislador aqui foi tímido e manteve os 100% ou a unanimidade. A questão da convocação, primeira convocação, que não vou discutir, que isso é uma coisa simples, a questão do 1354. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Novidade do Código. E como é que eu vou convocar todo mundo? Edifício Copom, eu vou mandar carta para 1.100 pessoas, quanto eu vou gastar de correio? Então é mais fácil o quê? Publicar no jornal. Então, e aí considera-se já a convocação. Eu coloco no elevador. Porque eu vou convocar 1.100, quanto eu vou gastar de carta? De papel e de envelope. Então eu publico no jornal. Esses grandes condomínios publicam no jornal. Podem ver esses jornais. Ficam convocados, senhores condôminos, do edifício tal. Prédio que tem mais de 100 apartamentos, 150, tudo pelo jornal. Não vou perder tempo com convocação por carta, porque tu não recebeu, está viajando. Não. Então, coloco pelo jornal, e etc, etc. Então, é novidade. E, finalmente mesmo, doutor, a questão da extinção do condomínio. A edificação for total consideravelmente destruída ou ameaça em ruínas, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a reconstrução ou venda por votos que representam metade mais uma das frações ideais. Por favor, os senhores que moram no condomínio, façam seguro do prédio, não é só dos utensílios, façam o seguro do apartamento, porque eu estava no Recife, ia dar uma parada, a 200 metros do meu hotel, caiu um prédio na Jabotão de Guararapes, caiu um prédio. Porque vocês devem estar acompanhando, todo mundo perdeu tudo em questão de seguro, e ninguém tinha seguro. E aí o que eles fizeram? Acabaram com o edifício de 40 anos, não tem o que pedir indenização do que? Já está a prescrição aí da construção, não tem mais aqui. As pessoas perderam, só tinha uma pessoa que tinha seguro, R$200 mil que valia o apartamento. Os outros perderam tudo. Terminou o condomínio de início e começou um condomínio tradicional. Ficaram dentro de um terreno. Eu tenho que vender, porque eu não podia reconstruir aqui, vai reconstruir, impossível. Viúvas, pessoas pensionistas do INSS, funcionário público, reconstruir prédio, pô. Não tinha nenhum político lá, né? De forma que isso, por favor, cuidado com essa questão do seguro, não se preocupe com o seguro, o incêndio dos móveis, não, isso não é nada, é o seguro mesmo do imóvel, o prédio tem que estar segurado a unidade por unidade. E o artigo
1358, a questão que eu já falei no início, repito, a desapropriação, que vai ser repartida na proporção, evidentemente, e eu digo aqui, esse é o comentário que eu faço, é aqui, ocorrendo a desapropriação, a indenização será repartida entre os condôminos na proporção do valor das unidades imobiliárias. A citação da ação de desapropriação deverá ser feita pessoalmente para cada condômino, sendo ele casado, também será citado o cônjuge, se morto o inventariante, se menor ou incapaz o tutor ou curador, se falido o síndico, se pessoa jurídica o seu representante legal. Isto porque se trata de uma ação que versa sobre o direito real e se o síndico só representa o condomínio nas ações relativas à sua administração e nunca quando envolve direito de propriedade de cada titular do domínio. Bom, então com isso, eu termino aqui a exposição do Código Civil, né, do 1331 e 1358. E agora, para concluir tudo o que eu falei, eu vou dizer o seguinte: retrocessos do Código, a falta de personalidade jurídica, infelizmente já disse, e a interpretação do caso Maximiliano, Felipe Silveira, Rubens de Mons de França, e também o voto do Jerônimo Guimarães, para mim, o fim da lei é teleológico. A questão do artigo 1331, houve alteração para melhor do legislador, dizendo que é pela fração e não pelo valor. Depois a questão dos direitos, dos direitos e deveres, a questão da multa, hoje já é 2%, consagrado pelo STJ, contrário à minha tese, mas tem que me curvar a essa evidência, e com certeza teremos uma súmula dos 2%. Quer dizer, questão do condômino social, evidentemente que eu preciso da aprovação de 3/5, ou 3/4, melhor dizendo, que seria 75%, para conseguir aprovar o condômino social, barulhento, etc, etc. Na questão da locação, eu posso alugar para o estranho, desde que outro condômino não queira. Vou ter que notificar todos os condôminos. A venda só se tiver matrícula separada no registro imobiliário e IPTU, senão não posso vender. Quanto à questão do terraço de cobertura, o condômino que vai usar a cobertura tem que pagar a despesa, se houver infiltração de água, ele tem que pagar essa despesa sim. Quanto à questão da destituição do síndico, eu preciso hoje a maioria absoluta, 51%, e não 2/3 como era a lei de 64. E também, outra questão, para mudar a destinação do prédio, hoje, pelo Código, explicitamente eu preciso unanimidade, e o Código a lei de 64 era omissa. Essas convenções estabeleciam 100%, eu precisava de unanimidade. Então, o Código manteve a unanimidade. E quanto à questão das assembleias, quer dizer, para a convocação, eu preciso convocar um por um de todos os condôminos, e não sob pena de imunidade. Se o prédio for muito grande, eu tenho que fazer isso pelos jornais. E na desapropriação, eu tenho que citar um por um, porque envolve direito de propriedade, e o síndico só representa o prédio quando ele, nas questões de administração. Como dizia o João Batista Lopes, existe a personificação do direito do condomínio, e o seu representante legal seria o síndico. Então, deixa eu só, já vou terminar, só me dou a palavra. Com isso, senhores, então, eu acho que eu dei, desculpe só você que falei 1h30, cansei os senhores, mas com isso eu queria dizer o seguinte: no Brasil nós temos hoje autores que escreveram sobre o condomínio: Paulo da Silva Pereira, Condomínio Corporação, João Batista Lopes, Condomínio, 10ª edição, João Nascimento Franco, falecido recentemente, 5ª ou 6ª edição, a minha obra Condomínio de Deus está na 2ª edição, com o meu colega de escritório, Márcio Antônio Mota. E, no passado, o Caio da Silva Pereira, como disse, o professor Silvio Rodrigues, em 51, escreveu a tese de evidência sobre o condomínio de vício, um livro antigo, e o Carlos Maximiliano, que escreveu nos anos 40 sobre o condomínio. Foram esses que escreveram sobre o condomínio no Brasil. Eu agradeço imensamente aos senhores a atenção e a paciência que os senhores me dispensaram, e desculpe pelas brincadeiras e as ironias um tanto ferozes da minha parte. Muito obrigado pela atenção. Bom, vamos abrir para as perguntas, então? Como nós estamos via internet, eu vou só precisar reproduzir a sua pergunta para quem estiver nos assistindo. Pode falar. É simples. Quanto a fechar os terraços com vidro, é necessário a aprovação assemblear também?
Ou depende da... Olha, por Só causa mudar a pergunta dele, professor, se o envidraçamento, então, das sacadas precisa ser aprovado por Assembleia ou não? Olha, carga de galinha e cartela não faz mal para ninguém. Eu, como advogado experiente nesta área, eu levaria essa questão para a Assembleia. É aquela história, não quero me aborrecer, sabe? É aquela história, vou discutir a história do prazo. Por que eu vou entrar no dia seguinte para depois discutir que o fórum fechou na véspera, etc. Então, eu acho que nessa questão é que não é a história da notificação. Sabe, eu preciso notificar ou não para construir alguém mora ou entro com ação direta de reintegração. Muito embora a lei diga que eu posso entrar direto, eu jamais entraria direto com ação, eu notificaria construir alguém mora. Então, acho que seria de bom arbítrio levar isso para a Assembleia assim para discutir. Aí se a Assembleia, o risco de levar para a Assembleia, se a Assembleia dizer não, aí o senhor desobedece. Quer dizer, tem esse lado também. Né? Dizer, então, por isso que antes de levar para a Assembleia, o senhor tem que trabalhar antes. É aquela história, o senhor tem que trabalhar, não vai de peito aberto para a Assembleia, não vai ser, o senhor tem que consultar os vizinhos e ver se o senhor vai ter votos suficientes para poder apoiar. Porque o senhor não vai lá de peito aberto achando que o seu vizinho é seu amigo, que ele não é seu amigo. No condomínio não existe amizade, existe interesse. Isso aqui nem na política, né? Tem esse interesse. Dinheiro fácil, não existe amizade. Ele pode ser, meu amigo, mas chega lá e votou contra. Então o senhor precisa saber onde é que o senhor está pisando. Essa questão é muito delicado, e porque se a Assembleia disser não, o senhor está com as portas fechadas, aí o senhor vai transgredir, aí o senhor vai pedir uma tutela antecipada, a Assembleia é soberana. Então o senhor tem que trabalhar antes de fazer, com certeza, senão o senhor vai ter problema. Bom, deixa eu passar a palavra aqui, aliás, até agradecer. Nós temos aí nossos alunos, professor da pós-graduação da ESA aqui, que estão nos prestigiando, né? Diga então, deixa eu passar a pergunta para um deles aqui e agradecer a presença de todos vocês aqui.